Estamos de volta para o segundo bloco do debate entre candidatos à Prefeitura do Rio. Ao vivo aqui do estúdio da Band, em Botafogo, na Zona Sul. Chegou o momento do confronto entre os candidatos, com temas livres. Um sorteio realizado há pouco definiu quem começa a perguntar, com a prerrogativa de escolher quem responderá entre todos os 10 concorrentes. A pergunta deve ter 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio, a réplica terá no máximo 1 minuto e a tréplica até 30 segundos. Vamos lá. A primeira pergunta será da candidata Clarissa, garotinho. Por favor, venha até o centro do palco. Quem responderá, candidata? Marcelo Crivella. Candidato Crivella. 30 segundos para a pergunta, candidata. Crivella, na última eleição eu te apoiei para prefeito. Eu não te apoiei como a maioria das pessoas apoiaram porque não tinham outra opção. Eu te apoiei de coração, porque você prometeu que ia cuidar das pessoas. Mas, Crivella, não é isso que a gente está vendo acontecer. Você não conseguiu arrumar a casa. O Rio de Janeiro hoje é uma desordem completa. Crivella, você não conseguiu cuidar das pessoas e deixou a cidade abandonada. Eu queria saber por que isso aconteceu, onde você falhou. Talvez tenha sido escolhido você como minha secretária e não cumpriu a missão. É muito importante lembrar, Clarissa, que quando você pega uma cidade com 10 bilhões a menos de orçamento e 5 bilhões para pagar em 3 anos, claro que as coisas são mais difíceis. Agora eu pergunto a você, quando é que a gente teve uma ressonância magnética nos hospitais? Nós atendemos 300 mil cirurgias, fizemos 300 mil cirurgias e fizemos 400 mil consultas. Aliás, se você colocar a Clínica da Família, foram 22 milhões de consultas. Nós temos a passagem mais barata. Nós liberamos a linha amarela. Eu estou recuperando 6 bilhões que foram desviados nas obras superfaturadas olímpicas. Eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos lutando incansavelmente para fazer com que o Rio de Janeiro volte ao trilho. Mas nós gastamos 40 bilhões nas Olimpíadas e a dívida que ficou para se pagar foi imensa, no momento em que se caiu 10 bilhões do orçamento. Eu tenho certeza que você entende esses números. Você é inteligente, você é deputado, você tem mandatos, você sabe que não é fácil. Eu acho que nós multiplicamos o pão e o peixe. Nós fizemos muito com pouco. Crivella, me permita discordar de você. Fui sua secretária durante 1 ano. E o único programa que você fez, que é o mais bem avaliado da sua gestão, foi o programa que eu reabri dos restaurantes populares. Eu reabri o restaurante popular de Bangu, de Campo Grande, de Bom Sucesso, que estavam fechados e o prefeito queria que a refeição custasse R$5. Eu disse que não aceitaria isso, que tinha que ser R$2, porque eu conheço a realidade das pessoas que estão na fila, que passam fome e que muitas vezes pedem 20 centavos emprestado para conseguir comer uma refeição digna no restaurante popular. Crivella, você tem razão quando diz que pegou uma prefeitura quebrada e endividada do ex-prefeito Eduardo Paes, que contraiu empréstimos bilionários para essa cidade. Porém, você também não soube fazer a gestão fiscal dessa crise. Você está pagando, Crivella, hoje uma taxa de juros sobre os empréstimos do Eduardo em torno de 6%, quando a taxa básica da economia é de 2%. Eu vou renegociar esses empréstimos do Eduardo. A gente não pode pagar tantos juros. Eu quero recuperar a capacidade de investimento para cuidar das pessoas, mas também para colocar o Rio de Janeiro para funcionar. Porque nada funciona no Rio e é isso que deixa o cidadão carioca indignado. Candidato, Clarissa, sua tréplica. 30 segundos, por favor. Clarissa, impossível você querer convencer os telespectadores que quem viveu na África 10 anos e doou 20 milhões de reais para os pobres do Nordeste, direitos autorais meus, quisesse cobrar R$5 de refeição. Isso é impossível. Foi o que disse Na pra mim. verdade, nós já renegociamos a dívida, Clarissa. Não. Nós já conseguimos renegociar essa dívida, graças ao coronavírus. Desde o primeiro dia tentei e não consegui. Agora, quero dizer a você o seguinte, que não foi só a cidade quebrada, tivemos que enfrentar também uma corrupção anômica, e isso foi muito difícil. Eu peço aos candidatos, por favor, que não falem enquanto alguém estiver falando, por favor. Agora, o candidato Marcelo Crivella continua no tablado e convida alguém a responder. Quem você escolhe, candidato? Eu queria convidar a Renata. Por favor, candidata Renata. Boa noite, Renata. Boa noite. Prazer conhecê-la. Quero parabenizá-la, ter assumido esse desafio de enfrentar. O candidato Freixo acabou desistindo. Qual é a intenção da senhora como prefeita nos temas de
ideologia de gênero e combate às drogas nas escolas, nós temos 650 mil crianças. Bom, candidato Crivella, a minha intenção é fazer tudo o que você não fez no governo do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o senhor não deixou que a população tivesse acesso a respiradores nos hospitais do Rio de Janeiro. O senhor demitiu mais de 200 equipes de saúde da família. Crivella, você que disse que ia cuidar das pessoas, acabou deixando o Rio à míngua. Você deixou as pessoas morrerem, Crivella, sem atendimento nos hospitais. Como o senhor quer falar de ideologia de gênero quando a população está morrendo? Isso é uma vergonha, Crivella. Eu me solidarizo aqui com toda a família que perdeu seus entes queridos. A capital do Rio de Janeiro foram mais de 10 mil pessoas mortas. Como o Crivella quer aqui desviar o debate quando a gente tem mais de 10 mil cariocas sofrendo, que morreram? Isso é absurdo, Crivella. Eu gostaria de saber do senhor propostas concretas para sair desse buraco. Afinal de contas, o senhor, é claro, está na prefeitura, sabe o que faz, mas o senhor sabe o que faz para a sua igreja, não sabe o que faz para a população do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro não quer caridade. A população do Rio de Janeiro quer política pública. Política pública é renda básica para as famílias que não têm o direito de fazer, por exemplo, Crivella, o isolamento social, a quarentena, porque o senhor não pagou aquilo que o pessoal aprovou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi a renda básica carioca. Eu tenho a coragem de pedir o seu impeachment e também de trazer a renda básica carioca para os... Tinha um segundo. Desculpe, obrigado, candidato. A gente precisa ajustar o reloginho, então, agora sim, candidato Crivella, a sua réplica, um minuto, por favor. Olha para mim, por favor. Nós compramos, ano passado, 800 respiradores, 1.200 monitores, 280 bombas infusoras. O único lugar no mundo que tem ressonância magnética é aqui a Saúde Pública do Rio. Tomógrafo, eu tenho na Cidade de Deus, na Maré. Eu tenho tomógrafo na Pavuna, em Campo Grande, em Santa Cruz. Tomógrafos de 128 canais. Nós perdemos 8 mil pessoas, mas nenhuma delas por falta de equipamentos médicos ou remédios. Nós ainda ajudamos 25 cidades. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, que se o PSOL ganhar a eleição, nossas crianças vão ter uma coisa que tinham que ter em casa, que é orientação sexual. Vai ter kit gay na escola e vão induzir a liberação das drogas. Esse é o perigo do PSOL, que ela não quer tocar no assunto. Fica apenas falando de mentiras sobre mortes, quando no Rio de Janeiro morreram 0,01% das pessoas. Eu quero que vocês consultem o Google e vejam que o nosso índice de morte Obrigado, foi mínimo. candidato. Candidata Renata Souza, 30 segundos para a sua tréplica. Quanta covardia, Crivella. Eu estou falando de pessoas que morreram. E o senhor quer falar do que vai o seu professor que vai ensinar na escola? O professor tem que ter debate pedagógico e com autonomia. É isso que nós defendemos. Nós defendemos o Sistema Único de Saúde, a valorização dos profissionais, quando o senhor deixou na mão aí das OS, organizações sociais que roubaram o Rio de Janeiro. A gente tem uma situação muito caótica. E o Crivella não só não tem programa, porque durante o seu governo ele ignorou a possibilidade, por exemplo, Crivella, ao invés de falar de ideologia de gênero, cadê a merenda das crianças? Cadê o cartão alimentação que você entregou zerado para as famílias? Obrigado, candidata. Antes da sua pergunta, a candidata fica para perguntar, eu queria fazer um esclarecimento. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta relativamente a alguma referência a ele na questão anterior. A nossa comissão foi consultada e recusou o direito de resposta, candidato. Candidata Renata Souza, com a palavra para perguntar para quem, candidata? Eduardo Paes. Por favor, candidato. Eduardo Paes, o senhor ficou 8 anos no governo, é cria do Cabral, tornou o transporte do Rio de Janeiro um absurdo. Por exemplo, um contrato que o senhor fez com que a fórmula escolhida fizesse com que a população pagasse uma passagem dos ônibus cada vez mais cara. Eu gostaria que o senhor explicasse para a população do Rio de Janeiro que hoje pagam uma passagem de ônibus cara e que não tem um retorno. O senhor entregou a concessão dos ônibus para essas empresas que acabou
ignorando a população. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Já que não me deram direito de resposta, vou falar rapidinho aqui. Eu tinha que chegar esse tempo na vida, ainda ouvi alguém dizer, o prefeito Crivella dizer, que graças à pandemia ele conseguiu resolver a dívida do município. É inacreditável. A dívida do município tinha que ter sido resolvida antes. Se alguém se elege para prefeito, é para isso. O Tribunal de Contas, o próprio Poder Judiciário, já algumas vezes tomaram decisões nesse sentido, de que nós não deixamos, a dívida que a gente deixou foi menor, deixamos dinheiro em caixa. O que nós temos do Crivella é um péssimo gestor. Tentando responder aqui a pergunta da deputada Renata, nós fizemos o bilhete único mais barato do Brasil, o bilhete único sem subsídio. Para você ter uma ideia, Renata, em São Paulo, a prefeitura paga para as empresas de ônibus, direto do cofre do município para o cofre das empresas de ônibus, 3 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia, se o cidadão, no início do meu governo, pegasse 2 ônibus, ele saía pagando R$ 4,40, era R$ 2,20 a tarifa. A gente transformou isso numa tarifa de R$ 2,40 no dia seguinte, quando a gente fez o bilhete único e fizemos o processo licitatório. Implantamos os BRTs. Há muito a fazer no transporte da cidade. O que acontece hoje é um abandono completo, é uma desordem completa, é uma falta de fiscalização por parte da prefeitura, mas a gente sabe como fazer e vamos fazer, principalmente os BRTs, voltarem a funcionar. 1 minuto para a sua réplica, candidata. Paz, o senhor não entregou uma passagem mais barata pelo cidadão para o carioca, porque o senhor fez acordo com Leles Teixeira. Ele disse que foram 40 milhões para o seu caixador de campanha. Isso é um absurdo. Carioca que mora na Zona Oeste, que mora em Bangu, Santa Cruz, sabe a situação do transporte, o quanto que é absurdo você pagar uma passagem cara e sem qualquer garantia de qualidade. Nós, pais, diferente de vocês, não temos rabo preso com empresas de ônibus. Nós vamos devolver o Rio de Janeiro de volta. Essas máfias aí, que o Paz conhece bem, que a galera do Cabral conhece bem, a gente não topa, a gente sempre enfrentou. Foi por isso que eu pedi o impeachment do Crivella, foi por isso que nós sempre enfrentamos o Eduardo Paes nos 8 anos dele de governo. Ficou 8 anos, não fez, deixou o Rio de Janeiro uma cidade cara, com a especulação imobiliária. Nós temos projeto. Vamos fazer com que a tarifa do ônibus chegue a R$ 3,50 e vamos apoiar a possibilidade do BRT de graça. 30 segundos para a tréplica. Olha, com todo respeito à Renata, esse pessoal do PSOL é curioso, né? Quando sai escândalo da Lava Jato contra os amigos deles, eles fazem questão de atacar a Lava Jato. Quando é contra os adversários, eles gostam de soltar essas coisas aqui irresponsavelmente em verdade, né? Espero que valha para todo mundo a mesma regra no critério do PSOL. A população sabe bem como a gente avançou na cidade. Eu não estou dizendo que estava tudo perfeito, não. Falta muito para fazer, faltava muito para fazer, mas o Rio funcionava muito melhor no meu mandato e a gente vai fazer o Rio voltar a funcionar de maneira decente e melhor, principalmente nos transportes. Nós vamos recuperar os BRTs, voltar as linhas de ônibus foram retiradas e melhorar o atendimento à população. Vou ser muito rigoroso com o tempo aqui. Claro. Obrigado, candidata Renata Souza. O candidato Paes continua no tablado e escolhe quem responderá agora, por favor. Eu vou convidar a Benedita. Eduardo Paes terá 1 minuto para perguntar e a candidata Benedita da Silva 1 minuto e meio para responder. Benedita, a saúde no Rio vai muito mal, né? A gente sabe que as clínicas deixaram de funcionar, as UPAs completamente abandonadas, nunca foi tão precário o atendimento. Eu falei aqui já do índice de mortalidade da Covid-19, o dobro de São Paulo, né? Um absurdo completo. Enfim, eu queria saber um pouquinho quais são as suas propostas num eventual mandato para a saúde pública. Candidata Benedita, 1 minuto e meio para responder. Eu cometi um erro, eu falei que a pergunta teria 1 minuto, são 30 segundos, me desculpem. Por favor, candidata. 30 segundos. Tá certo. Não, só corrigindo. Candidata Benedita, por favor. Candidato, a saúde está um caos na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo
300 mil pessoas nas filas, aguardando para que essas pessoas sejam atendidas. Cirurgias importantes deixaram de ser feitas. O que eu vou fazer exatamente na saúde é as UPAs, a clínica da família, colocar para funcionar os hospitais, o Hospital da Mulher, fazer com que nós tenhamos mais profissionais da saúde nas policlínicas para especialidades de pessoas que não estão com coronavírus, mas que precisam de uma cirurgia, que precisam de uma consulta emergencial. Ainda temos também que fazer um plano total para atendimento específico da mulher, aproveitando que começa o mês de outubro rosa, e no outubro rosa as mulheres estão precisando ter um tratamento de câncer de mama, de útero, e não estão tendo. A prefeitura não está fazendo o seu trabalho de casa, mas nós faremos. Nós abriremos essas clínicas, a população será atendida, nós vamos atender as pessoas que estão com deficiência, que não estão atendidas, crianças não estão sendo atendidas, e nós queremos abrir para que os profissionais possam voltar, porque foram demitidos em plena pandemia, e irei contratá-los. 1 minuto para a réplica. Olha, só para dar essa informação, a saúde vai ser prioridade, como foi no meu primeiro governo. Desde o primeiro momento, a gente priorizou, ampliando o programa de saúde da família. Né? O que a gente vai fazer de imediato é, primeiro, recontratar os 5 mil enfermeiros e 1.000 médicos que o Crivella demitiu, né? Diminuindo enormemente a capacidade de atendimento da rede pública. Vamos ter um cuidado muito especial, e isso é muito importante, logo nos 100 primeiros dias, para preparar nossas clínicas da família, que vão ser recuperadas junto com as UPAs. Vamos preparar essas clínicas da família para a vacinação do Covid-19, isso é fundamental. A gente precisa também, ainda nos 100 primeiros dias de governo, o mais rápido possível, reabastecer a nossa rede de medicamentos, né? Fazer com que as clínicas da família, as UPAs, os hospitais possam voltar a ter um atendimento minimamente qualificados. São coisas emergenciais que são fundamentais. A gente vai fazer a saúde, que não era perfeita, mas era muito melhor do que está hoje, voltar a dar certo. 30 segundos para a tréplica, candidata Benedita da Silva. Eu sei o que é pegar um filho à madrugada e não ter um hospital para atender. Eu sei o que é uma mulher grávida ter que ir para um hospital e ter um neném no meio da rua. Eu sei o que é as pessoas precisarem de um médico da família e estar com UPAs fechada, clínica da família fechada, e não ter o atendimento necessário. É por isso que eu vou dar prioridade à saúde, e na questão da pandemia, nós teremos que fazer todos os testes em todas as pessoas no Rio de Janeiro. Obrigado, candidata. A senhora permanece no tablado para perguntar. Antes disso, o candidato Marcelo Crivella pediu direito de resposta. Nossa comissão foi consultada e não acolheu o pedido. Candidata Benedita, a quem a senhora pergunta? Eu vou perguntar para a candidata Marta. Por favor, candidata Marta. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Candidata Marta, nós sabemos que a situação da mobilidade urbana é muito séria, que nós estamos, na verdade, vendo, principalmente Zona Norte e Zona Oeste, numa situação extremamente precária. Eu perguntaria à candidata, como vai fazer em relação às obras inacabadas do BRT? Benedita, eu estava ouvindo a tua pergunta e estava me lembrando quando eu saía da Penha em direção à Faculdade de Direito da UFRJ, e tinha que passar pela Avenida Brasil. Eu passava lá no 497, no 350, então eu entendo bem o que você está falando. O carioca, ele perde 17% do seu tempo exatamente no deslocamento. Quando você tocou aí na questão da Transbrasil, eu queria dizer que nós passamos momentos aqui de muito investimento público, de muito investimento privado, os grandes eventos, correu dinheiro solto, mas ao final disso foi preciso endividar a prefeitura e não concluir alguns projetos.
dentre eles a Transbrasil. Quando a gente pensar na questão do transporte, essa é uma caixa preta que a gente tem que abrir. Já foi dito aqui dos contratos, já foi dito aqui, faltou dizer que o contrato dura 20 anos. Faltou dizer que naquele momento o Tribunal de Contas apontou a criação de um cartel. Então, Benedita, eu conheço a realidade da Zona Oeste. Eu iniciei a minha vida como delegada da DEAN na Zona Oeste. Os indicadores de tudo nessa cidade são muito piores na Zona Oeste. Então, pode ter certeza, a gente vai abrir a caixa preta, vai ter planejamento, vai ter fiscalização e nós vamos ter coragem para fazer diferente. 1 minuto para a réplica. Candidata, eu vou revitalizar a Avenida Brasil, que é o coração do Rio de Janeiro. Nós temos que lidar de um lado e do outro. Nós temos que fazer com que haja na revitalização, criando ali casas populares, centros educacionais, escolas técnicas, escola de horário integral. Nós temos que abrir aquele comércio, dar incentivo para o pequeno e médio comerciário, fazer com que nós possamos abrir o polos ali, farmacêutico, que nós temos a Fiocruz e nós temos também a UFRJ, que poderá contribuir para que aquela população ali possa ter melhores condições e nós não aceitamos o preço que está se cobrando por uma passagem. As pessoas estão levando quase 3 horas dentro da condução. Olha, Benedita, a questão da mobilidade ataca a saúde, ataca as oportunidades de emprego, ataca a qualidade de vida. Eu gostei muito quando você falou da questão da passagem. Sabe por que a passagem está cara? Porque é uma caixa preta. A prefeitura sequer sabe o valor da bilhetagem. É um contrato que foi feito para prejudicar o cidadão carioca. O interesse público passa distante desses contratos. Mas eu quero voltar a dizer, para fazer as mudanças que essa cidade precisa, é preciso ter coragem. E é para isso que eu estou aqui. Obrigado, candidata. A candidata Marta continua. Benedita Silva, obrigado. Candidata Marta Rocha, a quem perguntará? Candidata Glória. 1 minuto para... 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Candidata, 2020 vai ficar marcado como o ano da pandemia do coronavírus. Uma decisão importante que precisa ser tomada é a questão da retomada às aulas. Eu queria saber o seu posicionamento quanto a essa questão. Muito obrigada, candidata Marta. Quero dizer para a senhora e para todo carioca que a educação é uma política pública que transforma vidas. Eu sou, efetivamente, fruto da educação pública. Estudei em colégio municipal, estudei em colégio estadual e entendo que, por conta da pandemia, nós precisamos ter uma preocupação: a saúde de nossas crianças e de nossos adolescentes. Precisamos, nesse momento, ter a noção de que temos que viver um novo normal. E o novo normal é estabelecer protocolos, como a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu, fazendo com que a volta às aulas seja uma volta híbrida, aos poucos, com barreiras sanitárias, porque nós sabemos, candidata, que a sala de aula é um espaço de convivência extremamente importante para o desenvolvimento do saber de nossas crianças. Então, nesse momento, além de garantir as aulas escolares, nós precisamos efetivamente fazer com que esse desnível e desigualdade entre colégio público e privado venha a ser estabelecido, garantindo acesso à internet, garantindo uma educação de qualidade e acessibilidade acima de tudo. Acessibilidade não significa só a manutenção de vaga escolar, mas é justamente combater a evasão escolar, a infrequência e acima de tudo, fazer com que nossas crianças e nossos adolescentes tenham, por exemplo, mediadores, porque nós estamos pensando também em educações inclusivas que dizem respeito às crianças portadoras de deficiência. Então, nós precisamos garantir profissionais habilitados
dentre eles, inclusive, a situação da língua de Libras, que é muito importante para as nossas crianças. 1 minuto para a réplica. Nós estamos no final do ano e até agora a Prefeitura não resolveu o que vai fazer no que se refere à retomada das aulas. Nós não podemos chegar em 2021 sem ter um planejamento estratégico para enfrentar essa questão com segurança, garantindo a saúde das nossas crianças. A escola é fundamental para as crianças. No dia 1º de janeiro, se assim o povo dessa cidade entender que é hora de uma mulher ser prefeita do Rio de Janeiro, eu vou apresentar um protocolo que vai tratar dessa questão, ouvindo a área da educação, a área da saúde, os pais, porque o que a gente assiste aqui é uma transferência de culpa. A prefeitura transfere para os pais a responsabilidade da decisão da volta às aulas. Isso é injusto. No nosso 1º de janeiro... Obrigado, candidata. Desculpe interrompê-la. 30 segundos para a tréplica. Bom, o que nós queremos deixar claro é que nós não vamos fazer um governo baseado em promessas que não serão cumpridas. O nosso governo, principalmente na seara das políticas públicas e educacionais, terá por objetivo estabelecer missões cumpríveis. E nós sabemos que, independentemente desses momentos em que nossas crianças ficaram sem sala de aula, ficaram sem as aulas, nós tivemos a oportunidade de darmos lições de vida para cada uma delas. Então, o que nós podemos prometer é que nós vamos seguir a Organização Mundial de Saúde e oportunizar acesso integral às aulas para todas as crianças. Obrigado, candidata. A candidata Marta Rocha, agradeço. A candidata Glória Luiza continua conosco. Perguntará para quem, candidata? Gostaria de perguntar para o candidato Luiz Lima. Por favor. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, nós vivemos numa cidade de muitos contrastes, com uma beleza inigualável. Formamos uma cidade com baías, com rios, com uma lagoa. E eu estudei o seu plano de governo e percebi que o senhor disse que iria despoluir a Baía de Guanabara. Como o senhor pretende fazer isso? Heloísa, você tem toda a razão. O nosso município é lindo. Tudo que Deus fez aqui, muito bonito. O que o homem fez, nem tanto. Falta organização, falta responsabilidade, falta política pública de Estado e não partidária. A maioria dos partidos que estão representados aqui fazem coligações e fazem das suas secretarias política partidária. Não tem um comando central que faça uma política pública responsável. A nossa Baía de Guanabara, ela tem vários municípios que cercam ela. Então não é só de responsabilidade do município. Assim como no transporte, que a gente tem 8 municípios limítrofes, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Niterói, a gente tem outros municípios que a gente tem que ter diálogo, tem que ter política pública voltada para isso e compromisso da prefeitura. Se você não consegue implementar saneamento básico, o Rio de Janeiro é de 1565, tem 455 anos. A gente ainda não oferece saneamento básico nem para metade da nossa população, e principalmente a população carente, que vive em condição desumana, não tem saneamento básico. Então, a gente precisa implementar uma política pública com responsabilidade e que a gente deixe de lado essa briga de televisão X e Y, essa briga política. O carioca não quer saber de briga política, o carioca não quer saber de briga de televisão. O carioca quer ser bem cuidado, somos 6.700.000 pessoas. Então, a gente tem que pensar mais em política pública do que nessa obsessão pelo poder que a gente observa. Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica. O senhor está parcialmente correto quando estabelece uma gestão de muita responsabilidade que vai gerar eficiência. Mas eu ouso discordar parcialmente do senhor, porque mais do que uma política de transparência, de diálogo, nós precisamos de investimento. E fazendo os cálculos desse investimento, considerando que nós temos 70% dos rios que estão totalmente poluídos, e é fato, essa é uma política que não depende só do município do Rio de Janeiro, mas depende de muito dinheiro.
que significa dizer que nós sabemos que mais de 50 bilhões de reais serão necessários para despoluir a Baía de Guanabara e todo o seu entorno. É mais do que uma recuperação de Brumadinho, por exemplo. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é trocar essa receita velha e construir receita nova, com mais investimentos, com mais possibilidades de construir uma cidade que o carioca realmente necessita. E o que ele necessita é de emprego e renda. Muito obrigado. Obrigada. 30 segundos para a tréplica. Glória, você tem razão no que você falou, mas eu sou realista. Teve muitos prefeitos que passaram pela nossa cidade e não conseguiram despoluir nem a Lagoa Rodrigo de Freitas. É claro que o investimento é enorme, a gente vai precisar sim do governo federal, parceria com o governo estadual, mas seria um sonho e seria uma temeridade qualquer candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro prometer despoluir a Baía de Guanabara sem a parceria do governo federal e do estadual. Lembrando, teve candidato aqui que ficou 8 anos no governo e não despoluiu sequer a Lagoa Rodrigo de Freitas. Muito obrigado. A candidata Glória Heloísa deixa o tablado e o candidato Luiz Lima pergunta. Para quem, candidato? Messina. Por favor, candidato. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Messina, eu terminei aqui a minha pergunta e me referi a alguns prefeitos. Vários prefeitos passaram pelo município. Mas curioso que ao final de 2016, 56% dos alunos do terceiro ano, 56%, alunos com 8 anos, ali no final da primeira fase da alfabetização, não sabem ler, segundo o grupo de pesquisa do Rio 2020. A quem você atribui esse insucesso da nossa educação? Luiz, muito obrigado pela pergunta. A senhora que está em casa, o senhor que está em casa, que tem filho na escola pública como eu, conhece essa realidade que o candidato Luiz Lima falou. E pior, Luiz, não é só no 8º ano, não é só com 8 anos, não é só no 3º ano, não. Para frente continua o mesmo problema. E tem também, Luiz, o problema das crianças que leem, terminam de ler, aí o professor, com a experiência que a gente tem de professor, a gente pergunta o que você entendeu? Não entenderam nada. É o que a gente chama de analfabetismo funcional. O que acontece é o seguinte, a escola vem sofrendo sucateamento ao longo dos anos. Nós, os professores, têm tido um plano de carreira muito mal feito, muito mal pago. A estrutura para eles darem aula é muito ruim. Tem sido praticamente, Luiz, cuspe e giz, como a gente dizia antigamente. Falta tecnologia nova, falta coisas que prendam o interesse das crianças. E, infelizmente, o município do Rio de Janeiro, nos últimos governos, tem vivido para uma coisa que se chama índice IDEB, ou seja, é propaganda. Se treinam os alunos para fazer a prova Brasil, se treinam os alunos, aliás, se propicia a aprovação automática, que disseram que ia acabar, não acabou coisa nenhuma, continuou-se com pressão para deixar os alunos passarem mesmo sem aprender, porque quando você reprova, cai o índice do IDEB e a propaganda cai. Então, o que precisa ser feito, Luiz? Precisa de novas tecnologias, precisa repensar a forma de introduzir o conteúdo. Já existe nos parâmetros curriculares nacionais do MEC essa forma de fazer, mas o Rio de Janeiro não faz. 1 minuto para a réplica. Messina, não podemos politizar a Secretaria de Educação. Criança na escola tem que ter aula de matemática, português, ciências, biologia, geografia, história, para conhecer a nossa história, para entender o presente e ter uma dimensão do futuro. Nós temos 1.542 escolas, temos 40 mil professores. Se nós visitarmos uma escola por dia, acaba o nosso mandato, a gente não visitou todas, para você ter noção da grandiosidade. Precisamos de um secretário de educação super competente, que seja exigente, que cobre metas. Não tem meta no nosso país. A gente não está acostumado a ter ordem, disciplina. Tem que ter educação moral e cívica nos colégios. Messina, você está coberto de razão. A educação é a coisa mais importante que a gente tem que deixar para a nossa sociedade, para a nossa juventude. A gente pode ser um lixeiro ou pode ser um engenheiro naval. Nós temos que falar bem, falar plural. Tem candidato a presidente, a governadora, a prefeito que não consegue falar plural, que infelizmente ele não teve uma base escolar. Pode ser uma pessoa super inteligente. O estudo faz bem. O estudo é a coisa mais importante. Então eu faço votos que o próximo prefeito do Rio tenha essa responsabilidade, que como professor de educação física, e que enxergue o esporte e a cultura candidato, como pilar da educação. Te agradeço. Perdão por interrompê-lo. 30 segundos para a tréplica. Luiz, muito obrigado e parabéns pela pergunta. Quero acrescentar só o seguinte, a escola precisa ter turno integral, e não é esse integral que acaba 2 horas da tarde.
ela precisa ser como era antigamente, Luiz. Ela precisa começar às 7 da manhã e acabar às 5 da tarde. As crianças precisam ter, além de aula de matemática, de esporte e tudo, elas precisam ter as 5 refeições, precisam ter atendimento com assistência social, porque as famílias também precisam ser acolhidas pela escola. Existem uma série de problemas familiares que essas crianças chegam na escola. Não adianta o professor receber a criança que vem cheio de problemas com as famílias e achar que vai dar aula ali e acabou o problema. Candidato. Muito obrigado. Antes da sua pergunta, candidato Messina, eu queria fazer um esclarecimento sobre o critério de direito de resposta. Deixar bastante claro aqui. Só será dado direito de resposta em caso, segundo a avaliação da nossa comissão, em caso de ofensa. Crítica à gestão, ao trabalho público, não será contemplado. Candidato Messina, a quem pergunta? Clarissa não pode, né? Porque ela tem que ser a última. Fred, Luz ou Bandeira? Meu vizinho, Bandeira. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Bandeira, o senhor vem da rede, sustentabilidade, então essa primeira pergunta que eu vou lhe fazer é sobre exatamente isso, sustentabilidade. Rio de Janeiro tem uma vocação de economia limpa, com empresas limpas, economia criativa, e nosso povo está precisando de emprego. O que o senhor pensa em poder promover de avanços para o nosso povo, com economia limpa, com sustentabilidade? Como é que o crescimento econômico e a sustentabilidade vão andar juntos para o nosso povo ter emprego? Messina, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o Rio de Janeiro, a grande vocação do Rio de Janeiro é exatamente a economia voltada para o meio ambiente, a economia criativa, a economia da sustentabilidade, a economia de baixo carbono. O Rio de Janeiro tem tudo para ser a capital mundial do meio ambiente. Ela tem tudo para ser reconhecida lá fora como uma cidade modelo para o meio ambiente. O Rio de Janeiro ela pode atingir as metas de descarbonização muito antes das outras. E você sabe que hoje em dia meio ambiente é um excelente negócio. Tá? Você está vendo aí os investidores internacionais, os fundos de pensão, né, os financiadores, até puxando a nossa orelha porque o Brasil pisa na bola em assuntos ambientais. O Rio de Janeiro vai precisar reativar a sua economia, vai precisar de investidores. Tá? Então, é super importante que nós tenhamos uma imagem positiva com relação à sustentabilidade para que esses investidores enxerguem o Rio como uma boa oportunidade de investimento. Tá? E o exemplo que a gente vem dando, vamos combinar que não é dos melhores. Tá? Nós vamos querer destruir 200 hectares de floresta de Mata Atlântica ali no Camboatá, para fazer um autódromo, que pode perfeitamente ser construído em outro lugar. 1 minuto para a réplica. Olha, muito boa intervenção. Permita só eu acrescentar algumas coisas também. Economia criativa tem algumas coisas que a Prefeitura também pode fazer para ampliar o emprego até nas áreas de comunidade, por exemplo. A pandemia fez com que a população das áreas de comunidade perdessem mais de 50% da sua renda. A cidade do Rio de Janeiro gasta centenas de milhões de reais todos os anos comprando material para ela, Prefeitura. Vou dar um exemplo. A Prefeitura acabou de comprar agora, por dezenas de milhões de reais, uniformes de escola. Aliás, eu não sei para que comprar uniforme de escola, que meus filhos estão sem aula o ano todo, filhos dos senhores também. Compraram em Minas Gerais. Uma empresa, compraram tudo junto, uniforme para 650 mil crianças, tênis e tudo, lá em Minas Gerais. Por que a Prefeitura não pode comprar das comunidades? Isso também é economia criativa. Agora está muito corretíssimo o ponto de vista dele. É a imagem que você vai mostrar. O Rio de Janeiro é uma cidade limpa e mostrar para o mundo. Voltem para o Rio de Janeiro, podem investir aqui, porque o Rio de Janeiro agora voltou a ser uma cidade séria. Parabéns. 30 segundos para a tréplica, por favor. Parabéns, eu que dou parabéns pela sua complementação. Agora, com relação ao meio ambiente, a gente tem que lembrar também da questão de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, né, o Rio de Janeiro já foi exemplo no tratamento dos resíduos sólidos. A Conlurb foi uma empresa, vamos dizer, pioneira na sua época, e hoje ela tem problemas seríssimos, que a gente pode até, vai acabar meu tempo, não vai dar para falar tudo. Mas, por exemplo, o aterro de Seropédica, o contrato vence em 2026. Né? 6 anos é muito pouco tempo para a gente encontrar uma solução alternativa ou Obrigado, candidato. renovar o contrato.
Muito obrigado. O senhor continua no tablado e obrigatoriamente pergunta ao candidato Fred Luz. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Fred Luz, por favor. Salve, Fred. Vamos continuar um pouquinho aqui na linha do meio ambiente, mas falar um pouco de saneamento. A pandemia escancarou as nossas mazelas, e entre elas a falta de saneamento, principalmente nas nossas comunidades. O que você imagina para essa área, principalmente levando em consideração o processo de concessão da SEDAI que está em curso nesse momento? Eduardo, essa questão do saneamento é uma das questões mais vergonhosas da cidade do Rio de Janeiro. O carioca paga 77% de toda a receita da SEDAI. E nós não tivemos até agora prefeitos que cobrassem da SEDAI a prestação do serviço. Já se falou aqui em mais de 50% do esgoto da cidade não ser tratado. Isso é uma vergonha. E qual é o plano da SEDAI para fazer isso? Ninguém sabe, ninguém viu. E isso não é de hoje, é de um contrato esdrúxulo que vem de 2007, com uma duração de 50 anos, com renovação por mais 50, onde a SEDAI não tem nenhuma obrigação com a cidade, com o cidadão carioca, e não teve até agora nenhum prefeito que defendesse esses interesses. Quando se discute a solução, se discute judicialização para se pegar outorga, e não para resolver o problema. É criminoso o que se faz nesse aspecto do Rio de Janeiro. Qual é o caminho? O caminho agora é eventualmente judicializar para cobrar multas da SEDAI, o que não está sendo feito. E nesse processo de renegociação do pacto, fazer valer o mais rápido possível a necessidade de que a SEDAI tenha metas claras de entrega de serviço para o cidadão carioca, o que não existe porque faltou prefeito. 1 minuto para a réplica. Fred, você está certo, né? Todas essas questões são altamente importantes. Agora, nesse exato momento, está havendo um processo de concessão das áreas da SEDAI, em que o território do Rio de Janeiro vai ser fatiado em 4, né? Nós já temos a AP5, que é servida por uma concessionária privada, né? E a área do Rio de Janeiro vai ser entregue a 1, 2, 3 ou 4 novas concessionárias. Isso é uma questão extremamente importante, isso de repente acende uma luz no fim do túnel, mas desde que nós, na prefeitura, saibamos, né, e que a gente consiga se certificar de que o dinheiro da outorga e a obrigação dos investimentos vai se dar naquilo que o edital chama de áreas irregulares. Né? O que são áreas irregulares? São as comunidades, são as periferias, é exatamente o pessoal que mais sofre com a falta de saneamento. Se essa questão, hoje mesmo saiu o resultado de Alagoas, eu espero que seja muito bom, espero que o nosso seja muito bom também, mas se a gente não abrir o olho, as nossas favelas, as nossas comunidades vão continuar desassistidas. 30 segundos para a réplica. Quem paga sempre a conta é o mais necessitado. As pessoas que mais precisam são exatamente as que são menos assistidas. Tem os números aí do Trata Brasil, que cada real investido em saneamento são R$4 economizados na saúde. E é o escândalo que tem sido feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é terceiro mundo em termos de saneamento. É vergonhoso. E como eu sempre falo, não é problema de agora, é problema que vem de muito, muito tempo para trás de descaso em relação ao carioca. Obrigado, candidato. O candidato Bandeira de Melo volta para o seu lugar. Fred Luz pergunta obrigatoriamente para a candidata Clarissa Garotinho. Por favor, candidata. Clarissa, você até levantou um ponto aí que o Eduardo Paes, quando assumiu a prefeitura lá atrás, ele meteu o pau no César Maia, dizendo que deixou milhões e milhões de problemas aí para ele. O Crivella fala que o Eduardo Paes deixou milhões e milhões de problemas. O que você acha disso, Clarissa? Quem está certo nessa brincadeira? Fred, eu acho que os dois estão certos. A gente tem que parar com essa história de achar que o Rio de Janeiro precisa de obras mirabolantes. Veja só, no passado construíram uma ciclovia de R$44 milhões que cai toda hora.
Foram obras gigantescas que, no final, serviram mais para acordos políticos, para negócios empresariais, do que para melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse tempo das grandes obras já passou. Mas também é verdade que hoje a gente vive uma cidade que nada funciona. A cidade está largada, a cidade está abandonada. E nós precisamos mudar essa realidade, Fred. O que eu quero, estava olhando o tempo, o que eu quero, Fred, é que a gente esteja numa cidade sem burocracia. Eu sei que você vai entender o que eu estou falando. O Rio de Janeiro é uma cidade que muita gente quer investir e não consegue. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa me contar que é mais fácil fazer o Rock in Rio lá em Lisboa do que fazer aqui no Rio. Porque para fazer em Lisboa, ele precisa de 4 licenças. Para fazer no Rio, ele precisa de 40. O Rio de Janeiro não é uma cidade fácil. A prefeitura mais atrapalha o cidadão do que ajuda. Eu quero uma cidade sem burocracia. Uma cidade que chame os investidores de volta, que acredite no Rio de Janeiro. Porque hoje essa burocracia está espantando os investimentos. E quando os investimentos vão embora, os empregos vão embora também. É assim que a gente vai colocar essa cidade para funcionar. É assim que a gente vai resgatar a confiança, é assim que a gente vai melhorar o transporte, que a gente vai melhorar a educação, que a gente vai melhorar a saúde. Não é inventando muita coisa, é colocando o Rio de Janeiro para funcionar. É isso que o carioca espera. 1 minuto para a réplica, por favor. Você observa bem o que está acontecendo aqui. Um monte de propostas, um monte de acusações, insinuações, e não tem gente capacitada para fazer. O Rio de Janeiro precisa de gestores, precisa de gestor de qualidade, não de papo furado, não de conluios, não de acordos espúrios, que nunca levam ao objetivo final, que é um serviço de qualidade. Ao se assumir uma prefeitura, em qualquer condição que ela esteja, vamos esquecer os culpados, porque o problema posto tem que ser resolvido e precisa de gestão e de gente qualificada para resolver. Quando se ocupam cargos públicos com gente despreparada, de grupos políticos, o problema nunca é resolvido. É uma transição que precisa ser feita. E eu vou lembrar o governo de Minas como um belo exemplo do que fazer. 30 segundos para a tréplica. Fred, você vem com essa casca de Partido Novo, mas, na verdade, você é um machista que gosta de menosprezar a história das mulheres. Deixa eu me apresentar a você. Meu nome é Clarissa. Tem muita gente que até me pergunta, você acha que você é mais parecida com a Rosinha ou mais parecida com o Garotinho? Eu até dou risada. Só porque eu sou jovem, sou mulher, você acha que eu não tenho o direito de construir a minha própria história e a minha trajetória? Deixa eu falar uma coisa para você, Fred. Eu fui deputada, vereadora, deputada estadual e federal, e não há nada na minha história que desabone a minha conduta. Eu estou preparada para ser a prefeita que vai colocar o Rio de Janeiro para funcionar. Fim do segundo bloco do debate, vamos a um rápido intervalo. Na volta, mais uma rodada de enfrentamento entre os candidatos. Debate 2020, olho no candidato, olho no voto.